Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 5 de junho de 2015, sexta-feira, pós-feriado. Ontem, quinta-feira, nós não tivemos pregão. Vamos então às movimentações aqui da nossa bolsa, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Bom, nós tivemos mais um dia de correção. A bolsa volta a cair, complicou um pouquinho aquele cenário que eu via de retomada do movimento de alta, mas complicou um pouco, mas não abortou ainda. Abortar realmente viria pela perda da mínima desse fundo, o que geraria daí sim stop. Mas no momento o viés volta a ser baixista. O mercado volta até a média móvel de 9 apontada para baixo. A gente fica ainda visivelmente, né, com os topos e fundos descendentes. E infelizmente a gente não teve o sinal mais forte, né, para o movimento de alta, que seria no último pregão, o rompimento, né, dessa região aqui, onde a gente tinha a linha d'água para o último pregão. Né? A gente chegou a superar a máxima do dia 2 no futuro, e a gente também chegou a superar a máxima do dia 2 no gráfico do índice, mas foi por, né, um fio de cabelo ali. Né? Não foi aquele movimento realmente de follow-through, de continuação do movimento, que realmente confirmaria de forma mais clara a retomada do movimento de alta. Então a gente ficou refém aí de um pequeno detalhe. Bom, sendo mais pragmático, se está de fora do mercado, é bom se manter de fora do mercado. Né? Se entrou na ponta compradora, esse fundo aqui é ponto para estopar. Porque se o mercado perder esse fundo, a gente tem aqui os 52 mil como uma zona de alvo, mas considerando que o mercado respirou próximo a esse patamar, fica mais fácil para ele ir além. Tá? Estando vendido ainda no mercado, né, se os modelos de stop não sofreram stop com esse movimento de alta, né, do dia 2, se mantém vendido. Tá? Quando é que a gente pode entrar na ponta compradora novamente? Se o mercado chegar a fazer um sinal de reversão aqui, tá, é possível uma entrada agressiva. Eu aceitaria essa entrada. Mas seria um sinal mais seguro, um fechamento acima dessas região aqui, no gráfico diário, que nos daria aí um pivôzinho de alta, mesmo contra a média móvel de 21 períodos. Tá? Não é o cenário ideal, mas é um cenário aceitável. Tá? Bom, a gente está fechando uma semana, a semana não fecha muito bonita, a gente fecha com essa sombra superior, a média móvel de 21 períodos aqui embaixo, o próximo topo anterior, realmente pode trazer o mercado a testar essa região antes de retomar o movimento. No gráfico do mini índice, ficou com um aspecto realmente que foi um pullback nesse patamar. A perda dessa mínima, né, abriria espaço para a continuidade do movimento de queda. Tá? No intraday, no último pregão, nós tivemos um pregão baixista, a abertura de hoje foi em baixa, mantendo esse gap aberto. O mercado veio testar esse patamar de suporte aqui. Conseguiu uma reação. Neste ponto aqui, foi mencionado nessa live, que era possível até pensar na operação da ponta compradora na superação dessa máxima, imaginando o fechamento do gap rompendo a linha d'água. O rompendo a linha d'água seria o sinal mais consistente para uma entrada na ponta compradora. Então houve uma entrada, só que o mercado gerou stop para essa operação pela média móvel de 9, um stop que custou aí uns 130, 140 pontos. Baratíssimo para o tipo de operação que se almejava. Depois disso, o mercado não gerou nada que a gente pudesse dizer que foi um enquadramento em algum tipo de operação. Tá? A gente realmente esperaria ou o rompimento da linha d'água, pensar em operações na ponta compradora, ou o rompimento desse patamar de suporte, para daí pensar em abrir posições na ponta vendedora. Não fez nenhum nem outro. Esse patamar é válido para o pregão de segunda-feira.
O rompimento dessa zona então em 52.930 até 52.850 abriria espaço para vendas e poderia então definir o stop, né? A falha daí de uma percepção de possível movimento de alta iniciado ali no pregão do dia 2. No mercado americano, no feriado, bom, antes do feriado, né, do nosso feriado, o mercado americano tentou uma reação, mas perdeu força no final do pregão, deixou esse candle um pouco feio com a sombra superior. A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones. Tá? Então a gente não teve um sinal altista realmente. Como eu venho falando, o ideal seria a gente ter o rompimento da LTB de curto prazo, a gente não teve isso. O mercado fechou daí abaixo de todas essas mínimas. Não é exatamente o tipo de rompimento desse fechamento, não gera um sinal tão forte quanto poderia ocorrer aqui. Tá? Essas insistentes sombras complicam um pouco o cenário, então não parece ser um rompimento tão violento, mas de qualquer forma reafirmou um cenário baixista. Tá? E existem boas chances, então, no mercado americano prosseguindo um movimento de queda em busca desse patamar aqui, provavelmente, 17.630. Existe um patamar intermediário de suporte em 17.830, mais ou menos, que foi tocado até hoje, mas o mercado ainda não esboçou a reação. Tá? E aqui não é o melhor ponto para operações no ponta comprador. Tá? Aqui seria bem mais interessante. No S&P 500 futuro, ao longo do feriado também sofreu aqui um movimento de queda. A gente não teve o rompimento da LTB terciária, houve uma tentativa que não deu certo, né? O mercado não conseguiu romper. Então houve um movimento de queda, não houve o rompimento dessas mínimas. Essas mínimas foram rompidas no pregão de hoje, só que a gente não consegue romper a mínima do último pregão. Então está um movimento bem arrastado. Por isso estou dizendo que não parece que o mercado está a fim de realmente dar aquela pancada para baixo, porque ele vai ganhando terreno para baixo pouco a pouco, com certa dificuldade. A gente não tem um ponto claro, preciso para o mercado romper com força e ir embora. Tá? Então aqui se espera a continuidade desse movimento de queda, apesar da média móvel de 20 períodos estar ainda ascendente. Esse mercado demonstrando uma certa fraqueza. A gente tem suporte intermediário em 2065, mas se o mercado continuar esse movimento de queda, é bem possível que a gente venha buscar a faixa de 2040, aqui onde está passando a média móvel de 200. O dólar deu uma balançada no pregão de hoje, chegou a superar a máxima do nosso último pregão e também perder a mínima, mas a sorte é que o mercado abriu, caiu, depois inverteu e superou essa máxima, o que diminui as chances de alguém ter tomado uma violinada em termos de swing trade. Né? A superação da máxima dos 2 dias era argumento para entrada, era assim, como a gente conversou, e essa entrada não aconteceu antes da perda dessa mínima. De qualquer forma, né? Um stop muito rente aqui é ruim, porque a gente tem suporte, então o stop idealmente deveria ficar abaixo da mínima do dia 25. Mas reparem que, se a gente estava reclamando que o topo ainda não tinha sido tocado perfeitamente, a mínima do pregão de hoje, se a gente for considerar sombra com sombra, praticamente toca naquele patamar. Tá? Não é um candle bonito com essa sombra superior, tá? É um candle de indecisão. Talvez o dólar ainda dê uma balançada aqui, mas vai se reforçando essa região como suporte. E é o que a gente espera realmente é a retomada do movimento de alta do dólar, né? Em busca aqui da máxima de março. No intraday, o dólar iniciou o dia acima da linha d'água, rompeu a linha d'água até com uma barra elefante que foi acionada num movimento um pouco afastado da média móvel de 21 períodos, mas era possível buscar uma operação e essa operação teria sido estopada no ponto de entrada, o stop inicial, na verdade, não ponto de entrada, no stop inicial, o que é bem raro para esse tipo de barra elefante. Então, repara que o mercado fez uma barra elefante ainda maior na direção oposta, tá? Mas não era exatamente uma barra elefante operável pela superação dessa máxima. O mercado ficou muito sobrecomprado, o ideal era esperar um processo de pullback. A gente foi acompanhando esse processo de pullback, né? E a gente ia ficar atento ao teste da média móvel de 21 períodos, que está aqui. Aqui parecia um ponto prematuro para a entrada, e depois, quando o mercado alcançou a média, ele rompeu a média e não gerou um sinal de entrada. Então, os mercados futuros hoje ficaram realmente bem ariscos. De qualquer forma, a expectativa, o viés é mais altista no dólar. Tá? Essa zona aqui por volta dos 3.139 no contrato N15, o WDO N15,
vai se consolidando aí como um patamar de suporte. E o juro estava em zona já de resistência, entrando numa zona de resistência, a expectativa era para um movimento ainda de teste dessa zona, um pouco mais de alta, para talvez daí gerar um sinal de reversão. E aqui nós temos um candle de conotação baixista, uma estrela cadente, parcialmente fora da banda de Bollinger, testando o extremo da zona de resistência. Então agora o juro está mostrando algum sinal de fraqueza e a perda mínima abriria espaço para algum movimento corretivo em busca aqui da média móvel de 21 períodos. Mas a distância para a média, o cenário não é muito favorável a um movimento de queda, para realmente abrir uma operação short. Eu preferi ficar de fora, gostaria de ver a marcação de um topo aqui para a gente ajustar a resistência e operar no futuro rompimento dessa resistência. Essa operação a forte tendência é muito mais segura, muito mais fácil de manejar. Os principais papéis. A Vale abriu em queda, subiu um pouquinho, mas ainda opera em terreno negativo. O cenário aqui para operações de compra se mantém sem stop, tá? Mas o ideal seria o mercado ter reagido um pouquinho melhor hoje. A Vale também fica com um movimento um pouquinho estranho. Petrobras tem uma leve queda, o suporte aqui em 12,30 está bem consolidado, que a gente espera uma movimentação lateral, mais ou menos como nós tivemos aqui. Setor de siderurgia, Uzi Minas vem desenvolvendo um movimento de queda, tem espaço para buscar os 4,60, a Gerdau volta a cair baixo do suporte, também abre espaço para um rompimento. CSNA também volta a cair, ainda deve buscar esse patamar de 5,90 pelo menos. Setor bancário chamou atenção, Bradesco tinha refugado uma alta e agora acaba rompendo essa zona de suporte por volta dos 28. Com isso a gente tem até aqui o cenário de mastro bandeira, expectativa de manutenção do movimento de queda, próximo suporte intermediário seria 26 e 25 mais ou menos, depois um suporte mais forte em 25 e 25. Então o Bradesco dá um sinal de venda interessante. Acho que uma operação aqui idealmente deveria buscar a perda da mínima desse candle, se valer desse gapzinho que existe, trabalhasse como se fosse um gap de fuga. Itaú alcançou e ultrapassou o suporte intermediário, também indica a manutenção do movimento de queda para se buscar a zona dos 32,50. E Banco do Brasil caiu menos hoje, mas também está desenvolvendo um movimento de queda, está se aproximando aqui do suporte intermediário em torno de 22, podendo ir buscar ainda o próximo suporte lá em 21. Em termos de outros destaques no pregão de hoje, Brasil Foods começa a romper essa consolidação pós-gap, tem um bom volume, apesar da expectativa para o pregão de hoje ser de volume reduzido, né? Então realmente chama atenção, é o tipo de operação que eu operaria pela superação da máxima, tem bastante confiança nesse papel, expectativa de um movimento em busca aqui do topo de novembro, lá próximo a 69. A entrada pela superação da máxima seria o ideal. Brin 3, papel mais tosqueira, está rompendo uma consolidação para baixo, fechou em cima do extremo do suporte, mas com volume maior, então daria para operar pela perda mínima aqui com stop acima de 1,66. Tem que ver se tem aluguel. Fibria sentiu suporte na média móvel de 20 períodos, faz um candle bonito, abre em gap de alta, mantém esse gap aberto no intraday, fecha próximo da máxima, um bom volume. A gente pode tratar isso aqui como um cenário de gap de fuga. Superação da máxima gera uma entrada para o mercado pelo menos buscar aqui a resistência dos 45,60. Tá, idealmente com stop abaixo dessa mínima ou pelo menos abaixo dos 42,95. É um gráfico que está bonito. SUSB5, mesmo setor, faz algo parecido. Não tem resistência mais importante à frente, então nesse sentido até poderia ser uma operação um pouco mais tranquila, mas o volume não foi tão forte. Mas ambos os papéis estão com uma cara boa, indicando retomada do movimento de queda. Dentro do mesmo setor, a Klabin
não fez o mesmo movimento. Ela chegou a dar uma puxada para cima, mas deixou uma sombra superior, não conseguiu romper a média móvel de 21 períodos, nem deixar claro rompendo a LTB. Então, não buscaria nenhum tipo de operação aqui neste ativo. MAG 3 começa a reagir ao topo que foi rompido, topo de MAG que foi rompido, fica com uma cara boa para um trade de correção, compra de correção pela superação dessa máxima. Papel de menor liquidez, o stop ideal deveria ficar abaixo de 2,93, mas é aceitável um stop abaixo dos 13,5 aqui. Um gráfico bonito realmente da MAG 3. O ZIM 3, o setor de cirurgia, né, pesando, e a ZIM 3 está rompendo um suporte intermediário aqui nos 15,80, 15,85. Não tem nenhum outro suporte próximo, o mais próximo seria a média móvel de 200, que atrai o preço aqui para os 12,40, então tem espaço para um movimento de queda, uns 15%. Tem que ver se tem aluguel. Tá? Esse rompimento está frustrando todo mundo que entrou aqui, tá, nesse movimento. Então é um rompimento que me parece bonito, apesar do volume não ser tão significativo. TIMP 3 bateu na LTB, chegou aqui próximo dos... bateu aqui nos 10,20, agora faz um candle de força vendedora, perda mínima, abre espaço para retomar do movimento de queda, pelo menos para ajustar stop de posições compradas. VIVT4, mesmo setor, está rompendo um suporte longo aqui em 44 mais ou menos, e agora projeta vir buscar o fundo de agosto, tá? Mas é o tipo de rompimento que eu também buscaria o acionamento pela perda da mínima deste candle aqui. E por fim, VLID 3 está conseguindo finalmente romper a LTB de curto prazo e agora abre espaço para a continuidade do movimento de alta. Daria para utilizar esse candle aqui, a superação da sua máxima, como ponto de entrada, uma operação na ponta compradora a favor da tendência. Um stop deveria ficar posicionado pelo menos abaixo dos 47,80. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção. Em termos de day trade, não teve muita coisa interessante no pregão de hoje. O trade que realmente fluiu bem, que a gente conseguiu identificar, foi em CSNA3, acionamento dessa ilha, nem trabalha como primeiro movimento, mas como uma venda de ilha pela perda dos 6,31, alcançou o alvo ali em 6,15, um trade de 2,5%. Nós estávamos atentos a Vale 5, o rompimento da linha d'água que não chamava tanto atenção pelo posicionamento em relação à média móvel de 21 períodos e esses fundos anteriores. A gente estava, na verdade, interessado em operar a superação dessas máximas aqui, depois desses dois candles. Tinha 3 candles, na verdade, de definição. Se o mercado conseguisse finalizar o terceiro candle de definição e superar as máximas, daí sim, provavelmente teria uma boa entrada. Mas quem entrou aqui por conta do volume, sofreu um stop barato pela média móvel de 9, depois disso não teve mais nenhum argumento para entrada. Basicamente foi isso, não teve muita coisa, foi um pregão mais chato, é normal depois de um feriado. Então, segunda-feira o mercado deve retornar à normalidade. Eu fico por aqui, sugiro que vocês assistam, né, o Visão LS, que o Vlad gravou esses dias, né? É uma visão mais longa do mercado, visão mensal. Como fechou a semana, também tem o bate-papo de position com o Storm, que ele fez há pouco, inclusive, já deve estar disponível no nosso site. E é isso. Então eu vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana, nos vemos segunda.